aula eu vou continuar falando sobre cidadania, mas dessa vez na modernidade, que é o que interessa. Então eu falei na outra aula da inspiração do conceito de cidadania na ideia de democracia, e essa democracia na sua origem em Atenas, na Grécia Antiga. Falei coisas básicas como, por exemplo, que democracia, demo, povo, cracia, kratos, poder, e Atenas uma polis grega. Então essa polis, da polis política, cidadania, cidade. Então Atenas era uma cidade-estado. Agora eu vou falar sobre a ideia de cidadania mais recente, mas que também não é tão recente assim, né? Então tem um autor que se chama Thomas Humphrey Marshall, que ele vai falar exatamente do conceito de cidadania e de como esse conceito de cidadania ele foi construído na história da Europa durante diversas revoluções que aconteceram, que são chamadas revoluções burguesas, né? Então, revoluções burguesas. Quais são as revoluções burguesas que vocês conhecem? Como eu estava falando do Marshall, ele vai falar que a cidadania é um conceito que é constituído por diferentes tipos de direitos, né? No caso, ele vai falar de 3 direitos que são importantes. Um desses direitos, vocês imaginam qual seja? O Marshall, esse autor, ele está falando que a cidadania, então, é um conceito que hoje, modernamente, nós utilizamos. Cidadania que existe necessariamente num contexto democrático. Esse autor, que é o Thomas Marshall, ele diz o quê? Ele vai falar que a cidadania necessária, aliás, a democracia, a cidadania do mundo moderno, do mundo contemporâneo, ela foi realizada, ela chegou onde chegou, passo a passo, em estágios sucessivos. Esses estágios correspondem à conquista de direitos, que são 3, ele classifica 3 tipos de direitos, né? Que foram conquistados sucessivamente na Europa. Vocês sabem quais são esses direitos? Isso, o direito ao voto também faz parte de um desses tipos de direito que o Thomas Marshall se refere, mas ele coloca dentro de um guarda-chuva maior, né? Então, por exemplo, o direito ao voto tem a ver com coisas mais amplas, que são direitos. Não. Olha aqui que está escrito aqui, né? República. Direitos políticos. Conquista de direitos políticos. Só que os direitos políticos eles não foram conquistados em primeiro lugar na Europa. Houve antes dos direitos políticos a conquista de outros direitos, que são os direitos. O direito do cidadão, todos esses são direitos do cidadão, mas sim, tem o direito do cidadão que é uma coisa mais elementar. Direito à liberdade. Direito à liberdade, que tem o nome de. Exatamente, tem a ver com o direito à liberdade, sim. São os direitos civis. E por fim, ele vai falar dos direitos. Daí eu vou me antecipar e falar dos direitos sociais. Então, esses são os 3 direitos, 3 tipos de direitos constitutivos do conceito de cidadania. E todos esses direitos têm a ver, então, com essas lutas históricas que foram travadas a partir da Europa e depois ganharam o mundo, mesmo porque a Europa é o continente que colonizou outros países, como os países da América,
países da África e assim por diante, né? Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que esses direitos que foram conquistados, eles não são direitos totalmente desinteressados. E quando eu digo desinteressado, eu me refiro ao quê? Não é uma questão do bem, assim, pelo bem mesmo. Não é uma questão de que esses direitos eles proporcionam o bem para as pessoas. Não, esses direitos todos eles têm a ver com essas revoluções burguesas, que são da classe burguesa como classe dominante do mundo global, como nós conhecemos hoje. Isso tem a ver com o quê? Com uma certa ideologia e tem a ver também com as instituições que nós conhecemos hoje. A instituição do direito mesmo, né? A instituição do Estado laico, do próprio Estado, a ideia de Estado mesmo tem a ver com o quê? Com os ideais burgueses, com os princípios burgueses, alguns dos quais constavam nas revoluções, na Revolução Francesa, por exemplo. Qual era o lema da Revolução Francesa? Liberdade, não é? Isso, um deles é a liberdade. Liberdade. Qual outro? Fraternidade. Fraternidade, sim. Não nessa ordem que está no lema, mas é um deles. E o outro? Liberdade. Igualdade. Fraternidade. Liberté, igualité, fraternité. Essas palavras até tem em filmes, né? Franceses que relacionam as cores da bandeira da França com cada uma dessas pautas ou princípios, né? A liberdade é azul, a igualdade é branca. É interessante, né? Porque até eu não sei se foi nessa aula, não foi para os terceiros anos. Nos segundos anos eu estava comentando sobre o processo civilizatório a partir da França, né? Como que a França é o polo irradiador desse processo civilizatório, né? Então, esses ideais que constam como lema da Revolução Francesa, eles até hoje eles repercutem e fazem parte do direito, ou seja, da Constituição dos países democráticos que nós conhecemos hoje, né? Então, Brasil, a Constituição brasileira, ela está de acordo com esses princípios. Nós consideramos muito importante, sim, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, esse espírito, né? Mas a questão é interessante aqui, porque a gente pode fazer uma relação entre esses princípios, né? Todo esse pensamento filosófico que engendrou essas pautas, né? Esses ideais revolucionários, né? A gente pode fazer uma relação também com ideais que têm a ver com os interesses burgueses, né? Então, por exemplo, a ideia de liberdade, de igualdade entre os homens, tem a ver com o pressuposto do ser humano universal, da universalidade do homem. O homem, eu digo, o ser humano, né? Essa igualdade que é pressuposta é o seguinte: então, qualquer homem, ser humano, em qualquer parte do planeta, é essencialmente igual um ao outro. O que é, de certa forma, discutível também, né? Certo que hoje também as constituições dos países reconhecem a questão da diferença, sabem também da existência da diferença, né? Mas, de qualquer forma, nos ideais revolucionários franceses havia esse pressuposto da igualdade entre os seres humanos, mas ao mesmo tempo isso não foi inteiramente praticado, né? Porque a gente sabe que houve no continente africano o neocolonialismo, que foi mais ou menos nessa época aí da Revolução Francesa, por exemplo. Então, o colonialismo, neocolonialismo, enfim, que levou à divisão da África, a divisão e a violência que nós conhecemos hoje na África, a exploração de todas as riquezas daquele continente, né? A escravização, eu diria, a escravização ela vem desde o mercantilismo, mas a exploração da mão de obra de
pessoas que vieram da África, né? Tudo isso tinha a ver com o ideal de expansão dos mercados. Os mercados para que, por exemplo, a França se tornasse a potência que ela foi e é até hoje, né? Então havia ali interesses comerciais por trás desses ideais de fraternidade, liberdade, igualdade, e toda uma ideologia que dava assim, nomes bonitos, né, para um pensamento que no fundo tinha a ver com a defesa dos interesses burgueses. Esses ideais não servem só para amaciar a população, isso? Então, algumas pessoas diriam que sim, que serve para amaciar a população, porque tem a ver com a ideologia, né? Ideologia é um conceito importante, pelo menos para o Marx, né? Ela significa falsa consciência. Falsa consciência. Então Karl Marx, esse filósofo aí, pensador, também economista, ele vai dizer que o direito, a instituição do direito, ela é burguesa. E essa falsa consciência que é gerada tem a ver com o quê? Tem a ver com a ideologia. A falsa consciência é a própria ideologia. A ideologia, então, é o quê? É uma consciência que se produz a partir do polo dominante da sociedade, que para o Karl Marx são os burgueses. A gente está falando de burguesia, né? Os burgueses são quem? São os proprietários dos meios de produção, da vida social, né? Então, os burgueses, como proprietários dos meios de produção, eles geram as condições de vida das populações no mundo inteiro, né? Hoje, principalmente. No mundo global é assim. E as pessoas que trabalham, porque precisam vender sua mão de obra, caso contrário, elas não sobrevivem. Ou seja, os proletários, o proletariado, né, vem dessa ideia de prole, né, os filhos dos trabalhadores do mundo inteiro. Esses trabalhadores, eles têm a tendência de aderir a essa consciência que é gerada a partir da burguesia, que irradia, pensando assim numa oposição cima e baixo, né, é meio que quem está no topo irradia tipo de consciência para quem está na base, que no caso são os trabalhadores, os proletários, né? Para o Marx, não estou falando que é assim, estou falando que para o Marx é assim. E esse pensamento, que é uma falsa consciência, significa um pensamento limitado da realidade, ou seja, essa consciência que os dominantes, que são os burgueses, têm, que é parcial do mundo, porque tem a ver com seus próprios interesses, é a consciência que acaba ganhando a adesão das outras pessoas todas. Deu para entender isso que eu acabei de dizer ou não? Ficou confuso? Então, a população, que a grande maioria da população, a imensa maioria da população não é da burguesia. A burguesia é 1%, sei lá, é o mínimo que existe na sociedade. Agora, todo o resto que depende dos meios de produção de vida, que são posse dos burgueses, todo esse restante de pessoas, ou seja, nós, as ferramentas que nos são dadas para pensar, por exemplo, escola, por exemplo, todas as outras instituições, elas estão imbuídas desses ideais burgueses. Então, a burguesia esse conceito da burguesia dá liberdade para o proletário, no sentido de posse, como se a burguesia tivesse a posse do proletário, né? Porque ela está dando a liberdade como se a liberdade já não fosse algo incondicional que todo mundo tem desde quando nasce. Sim, é isso. Então, essa ideia de liberdade, ela é desprovida de história de acordo com o pensamento burguês, que prega essa liberdade, essa igualdade, tanto faz, né, essa fraternidade, como se não houvesse ali uma base material para a produção desse pensamento. O que eu quero dizer para ficar mais preciso? Mas o que você falou está certo. É o seguinte, o Marx ele tem um pressuposto que é assim: o que gera o pensamento são as condições materiais objetivas que nós temos na realidade. Então nós não pensamos de uma forma livre
do mundo se não for num determinado contexto histórico, com determinadas condições de produção da vida material, né? Ou seja, um determinado desenvolvimento tecnológico, um determinado avanço, enfim, das relações de comércio, de produção, da vida, né? Ou seja, o Karl Marx diz que a infraestrutura da vida é o econômico, né? A dimensão do econômico, a economia, é a produção material das coisas que nós trocamos em sociedade, tá certo? Isso é o principal. E as ideias que nós possuímos são a superestrutura. Então ele faz essa oposição entre infraestrutura e superestrutura. A superestrutura, que é esse mundo das ideias, tem a ver com a ideologia. As ideologias que são produzidas, elas são produzidas a partir das bases materiais da sociedade em questão. Então a gente, por exemplo, o conhecimento, só tem ele porque nos foi permitido ter o conhecimento. Isso, e esse conhecimento, ele, desde o início, já está sendo informado por um certo interesse dessa classe que justamente possui os meios de produção da vida material. Então, sendo assim, por que existe esse poder sobre as relações de produção, existe também o poder sobre as relações que são criadas entre os homens no nível da linguagem, no nível das ideias. Então, a nossa própria linguagem, a nossa própria cultura, se você preferir assim, a cultura como um todo, ela é permeada por ideais que são próprios do interesse da classe dominante. O conhecimento da população vem de qual dos dois? Não é o conhecimento, a gente está falando então do que? Da produção da vida material, né? Karl Marx diz então que o econômico é a dimensão que ampara, por exemplo, a produção das ideias. Antes de ser produzidas ideias, são produzidas coisas que servem para os homens viverem em sociedade, certo? Então, por causa dessa antecedência do material sobre o ideal, é que as ideologias são produzidas, né? Então, as bases materiais da produção da vida, elas precedem ao pensamento que se cria. Só é possível pensar, ou então, se você preferir, você pode pensar assim: só é possível pensar se você tem, sei lá, condições de pensar. Você tem lá, você está no conforto do seu lar, você tem sua casa, você tem tempo livre para fazer isso, porque alguém vai lavar sua roupa, alguém vai cuidar do seu almoço, da louça, né? Então, as pessoas que podem criar ideias nesse sentido são aquelas pessoas que têm uma base de trabalhadores trabalhando por elas, né? E elas dispõem de um ócio, de um tempo ocioso para poder imaginar, pensar, criar e etc. Então é mais ou menos assim que se cria a desigualdade, entendeu? Então, quem são os burgueses? São a classe privilegiada que supostamente disporia desse tempo ocioso para produzir coisas, como ideias. Se bem que as coisas materiais que nós produzimos e consumimos, essas próprias coisas materiais também contêm ideias nelas, né? Então, ideias de quem pensou um determinado material de consumo, né? Um objeto de consumo, uma mercadoria, que é a forma que nós temos de relacionamento entre pessoas, né? As mercadorias produzidas que nós consumimos são o meio pelo qual nós nos relacionamos. Então, essas mercadorias, elas já contêm em si uma certa ideia, né? Mas essa ideia, ela não é uma ideia que veio do nada, ela tem a ver com essas ideias da classe dominante. Mas eu fiz esse grande parênteses, né? Falando do Karl Marx e tudo mais, até mesmo por causa da sua pergunta. Por quê? Porque sim, a gente pode pensar que as revoluções burguesas que promoveram
esses ideais, elas não são completamente desinteressadas, que era o que eu estava falando no começo da aula. Mas isso não significa que não tenham importância a liberdade, igualdade e fraternidade. Eu não acho que a liberdade seja uma coisa que é burguesa. A liberdade ela pode ser pensada assim para além da burguesia, assim como a igualdade, assim como a fraternidade. A grande questão é o sentido que se dá a essas palavras. Da onde vem o sentido que preenche essa forma, né? O conteúdo que preenche essa forma. Essa que é a grande questão. Deu para entender mais ou menos? Então, se a gente for pensar desse jeito que eu estou falando para vocês, a gente pode sim duvidar da isenção, da neutralidade dessas ideias, né? Essas ideias são neutras, são coisas universais mesmo para os homens de todos os povos, para todos os povos, para todas as raças, enfim, para o mundo inteiro? Não sei. Mas a Europa acredita que sim. Quem promoveu esses ideais tinha essa certeza, tá certo? Então, historicamente, por causa das condições históricas, o que surgiu primeiro foram os direitos civis, que tem a ver com qual ideal aqui? Da bandeira da França, principalmente. Não, igualdade? Sim, em um determinado sentido, sim. Porque daí seria igualdade de uma outra coisa que precede também, né? Liberdade. Igualdade de uma liberdade, exatamente. Todos deveriam ser livres para ir e voltar. Ou seja, todos deveriam ser iguais perante a lei, mas ser igual perante a lei significa ter liberdade para você decidir sobre os seus assuntos pessoais. Isso é uma demanda burguesa, né? Então, inclusive por quê? Porque pensando no mundo europeu da modernidade, que estava em direção estava caminhando, né, para essas revoluções burguesas, o que acontece é o seguinte: pensa só que havia alfândega, né, havia tributos alfandegários entre as nações europeias, entre os feudos, se vocês preferirem, que atrapalhavam o comércio burguês na região. Então, era necessário para os burgueses liberdade de ir e vir, para expandir o comércio das cidades, dos burgos. Então, é meio que natural que uma das principais coisas que sejam criadas, né, nesse sentido, seja essa demanda por liberdade. Liberdade e igualdade, por exemplo, tarifária, né? Tributos, enfim, pesos e medidas. Isso tudo facilita o comércio, não é? Então, se você tem igualdade de pesos e medidas, liberdade de ir e vir, você está favorecendo o quê? O comércio nos moldes do capitalismo, tá certo?